Olá a todos, que tal? Professor Fred, prontos para mais uma aula de espanhol? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o texto informativo, beleza? Que é um texto informativo? Então, o texto informativo, como o nome já diz, obviamente, né, ele serve para informar, para descrever e informar coisas, tá? É diferente, por exemplo, de um texto literário, um conto que vai contar uma história. Ele não está te dando uma informação sobre um fato, está te contando uma história, muitas vezes uma história inventada, né? Como um romance, como um poema. Um poema é um texto literário, é um texto poético, tá? Ele não tem o objetivo de informar. Quais que seriam os principais textos informativos, né? Fazendo uma breve introdução aqui em português mesmo para facilitar, né? Quando a gente pensa em texto informativo, a gente pensa logo em quê? Em notícias, né? Textos jornalísticos, notícias, reportagens, certo? Que vão trazer sempre, tem o objetivo de trazer uma informação, de informar sobre os fatos, né? E não de convencer ninguém a nada, tá? E nem de entreter ninguém, como num conto, como num romance, por exemplo, tá? O único objetivo ali é informar o leitor sobre alguma coisa, né? Então você tem também entram nessa lista de textos informativos, além dos textos jornalísticos, os textos científicos, artigos científicos, teses de mestrado, de doutorado, né? É, bula de remédio, manual de instrução, né? Ele tem o objetivo de te informar como é que tal determinado produto funciona, certo? Então, preparamos aí este documento, né, sobre o texto informativo em espanhol para vocês. Que é um texto informativo? Um texto informativo, o texto expositivo, é uma peça de lenguaje escrito que serve para transmitir informação ao receptor. Então, uma manifestação escrita da linguagem, né, que serve para transmitir informação. Quais são as características de um texto informativo? Primeira, transmite uma informação. O nome já diz, texto informativo transmite uma informação, tá? Ou seja, compartilha ou difunde, né, dados, hechos, fatos, descrições, etc. Tá? Segunda característica, não involucra nenhum tipo de argumentação, opinião ou estratégia de convencimento. Né? Então, o texto informativo ele não envolve nenhum tipo de argumentação, de opinião, de estratégia de convencimento do leitor. O autor, quem escreveu o texto, ele não está preocupado em influenciar o leitor, tá? E nem de defender nenhum ponto de vista, nem de sequer dar a sua opinião no texto. Ele só quer informar sobre os fatos, né? Terceira característica, emprega um linguagem técnico ou divulgativo. Emprega uma linguagem técnica ou divulgativa, né? Uma linguagem fácil, de fácil entendimento, que qualquer um possa entender. Tá? Quarta característica, emplea estratégias retóricas ou expositivas objetivamente. Emprega estratégias retóricas ou expositivas objetivamente. Né? Então, o texto informativo ele tem o objetivo de alcançar o maior número possível de leitores e que esses leitores entendam o que estão lendo. Né? Então, ele tem que usar estratégias retóricas, ou seja, estratégias de fala, né, objetivas. Ele não pode ficar dando voltas, usando muitas figuras de linguagem, né, muitas palavras com duplo sentido. Isso tudo é linguagem literária. O texto informativo ele tem que ser objetivo. Certo, gente? Seguindo aí, ó. Tipos de texto informativo. Dependiendo del lenguaje que los textos informativos empleen, es posible que distingamos entre. Então, dependendo da linguagem do texto informativo, a gente pode dividi-los em dois tipos, tá? Tipo 1, textos divulgativos, textos para divulgação, né? Divulgar algum fato, dar uma notícia, enfim, informar alguém sobre alguma coisa.
quando apresenta um linguagem acessível a todo o mundo, sem necessidade de estudos prévios ou preparações. Então, um texto divulgativo, um texto informativo do tipo divulgativo, ele apresenta uma linguagem simples, de fácil entendimento para todo mundo, sem que a pessoa tenha que ser especialista naquele assunto, sem que ela tenha que ter conhecimentos prévios, tá? São textos para qualquer, são textos para qualquer um. Por exemplo, os reportagens da prensa, as reportagens da imprensa, por exemplo, né? Ou as descrições de uma série ou uma película de um catálogo. Então, textos como reportagens, descrições, né, resenha de um seriado, de um filme, tá? São textos informativos divulgativos, tá? Eles não requerem que o leitor seja um especialista, que o leitor tenha conhecimento prévio sobre aquele assunto. E a gente tem um outro tipo de texto informativo, que é o texto especializado, né? Texto especializado, quando respondem a um tipo de leitor específico, né? Eles são feitos para um tipo específico de leitor, com preparação ou nos conhecimentos prévios necessários para poder acceder à informação contenida no texto. Então, os textos especializados eles são feitos para um leitor específico, né, que tem que ter conhecimentos prévios para que ele consiga aceder, ter acesso, né, à informação contida naquele texto, para que ele consiga compreender o texto. Manejam um linguagem técnico ou acadêmico. Então, eles usam, né, eles manejam uma linguagem técnica ou acadêmica. Exemplos dos textos informativos especializados. Artigo científico ou na tese de grado universitário. Artigos científicos ou teses universitárias. Tá, gente? E qual que é a estrutura de um texto informativo? Basicamente, a gente divide os textos informativos em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então vamos ler aqui, ó. Introdução ou prefácio, né? Introdução ou prefácio, em donde se le brinda al lector toda a informação contextual necessária para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. Se le aclaran términos, se le explica la finalidad del texto que leerá, en fin, se le da la oportunidad de conocer un poco lo que le espera adelante. Então, a introdução, gente, é onde você, o nome já diz, né? Você vai introduzir aquele assunto, você vai apresentar, vai fazer uma apresentação, vai dizer, deixar claro para o leitor sobre o que é aquele texto, né? Desarrollo ou contenido, desenvolvimento ou conteúdo, é a segunda parte do texto informativo, né? En donde reside el grueso de la información del texto, es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir ao receptor. Então, no desenvolvimento, é onde está o grosso da informação, onde você tem lá as ideias organizadas de maneira clara, né? Os dados que você deseja transmitir ao leitor. E, por fim, a última parte aí da estrutura de um texto informativo é o cierre ou conclusão, o fechamento ou a conclusão, né? Donde se suele brindar um resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y o se le ofrece al lector um panorama final de la temática. Então, na conclusão, se costuma, né, dar ao leitor o que é um resumo do que foi mais importante naquele texto que ele acabou de ler, né? E onde você coloca as considerações mais importantes, os assuntos mais importantes, né? E as conclusões, né? Para encerrar aquele assunto, né? Então, logo em seguida, a gente tem aí exemplos de textos informativos. Primeiro exemplo, reportaje periodístico, reportagem jornalística, né? Então, por exemplo, tem aqui um trechinho de uma reportagem. Se confirmou a fecha de reanudação de la Bundesliga. Assim será o cronograma de partidos e o retorno do futebol à Alemanha, né? Então, tá falando aqui que se confirmou a data de retorno, né, do campeonato de futebol alemão, tá? Tá informando, né? Por isso é um texto informativo, uma reportagem jornalística. Instrucciones de uso. Como usar corretamente o extintor de incêndios. E aí vai explicar, né? Explicaria, né, como se fosse um manual de instruções, né? Isso também é um texto informativo. Nota biográfica.
História e biografia de Mike Tyson. Nota biográfica é quando você informa, né, para alguém de onde você tirou determinada citação. Você diz alguma coisa no seu texto, você pode colocar lá uma nota biográfica dizendo, olha, eu tirei de tal livro. No caso aqui, o livro teria sido História e Biografia de Mike Tyson. Né? Artículo enciclopédico, artigo enciclopédico. Então a gente tem aqui, ó, heliopausa, texto informativo especializado, um artigo, né, enciclopédico sobre a heliopausa, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Né? É um texto especializado, o leitor precisa conhecer aquele assunto antes. Deve ter alguma coisa a ver com o Sol, né? Por causa desse hélio aqui, mas enfim. Artigo médico, artigo científico, né, gente? Aqui, ó, artigo médico, artigo científico, né? Então, no artigo médico, por exemplo, recomendações para a medição do intervalo QT durante o uso de medicamentos para o tratamento da infecção por Covid-19. Então, está falando aí um texto informativo, né, sobre o tratamento da Covid-19. E o artigo científico, Introdução às oscilações de neutrinos, né? O título aí de um artigo científico, né? Sobre os neutrinos, a oscilação, a variação dos neutrinos, né? Então é aquele tipo que não é o divulgativo, é o tipo de texto informativo que é especializado. Você precisa entender do assunto para entender o texto, né? Então era isso. Essas são as principais características e exemplos aí de textos informativos. Tem aí um exercício para vocês. Vocês vão ler, nós temos aqui 4 textos, vocês vão ler os textos, tem o texto A, texto B, texto C, texto D, e depois vocês vão dizer, após analisar, informe as opções que são textos informativos e justifique com base no infográfico. Vocês podem, inclusive, se quiserem, quem achar que não consegue responder em espanhol, pode responder em português, tá? Então, no texto A, você tem uma notícia, né, sobre essa loucura dessa Copa América no Brasil no meio da pandemia, morrendo 3 mil pessoas por dia. No texto B, você tem um diálogo, tá? No texto C, você tem um mini conto aqui do Eduardo Galeano, grande escritor, né, uruguaio. E no texto D, você tem um texto aqui falando sobre a bula dos remédios, tá bom? Então era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido aí um pouquinho sobre o texto informativo e suas características. Certo, gente? Um abraço a todos, fiquem bem e cuidem-se.